Primeiro webinar do ano e, pelo jeito, na sequência que nós vamos ter aí com prova de Anamed todos os anos e resultados saindo no começo, nós vamos ter sempre essa pauta nossa aqui, né? E, pelo jeito, todos os consultores e gestores relativos a isso também não vai ter final de ano, não vai ter virada de ano, porque a gente passou aí virada de ano estudando, trabalhando em cima de todos esses possíveis resultados aí. Vamos lá, gente. Vamos tentar dividir o nosso tempo. Deixa eu fazer um disclaimer inicial que ele é importante para a gente, tá? Nós não estamos aqui com procuração de coordenador, de faculdade, de curso. Não estamos aqui com procuração de mercado com fins sem fins. Não estamos, somos super parceiros do MEC sempre. Estamos aqui para apoiar, mas não estamos aqui com procuração para defender. Não estamos aqui com procuração de corpo discente. Não estamos aqui com procuração de conselho profissional. Somos super amigos da galera de residência médica, que por sinal vai ser super útil os cursinhos aí para, né, esse desespero agora que a gente tem para agora. Mas também não estamos aqui nessa linha. Nós somos Hopper baseado em dados e queremos fazer essa provocação da discussão de hoje baseado em dados, né? Focar aqui, ó, processos, resultados e o que que a gente tem para fazer. Tá? Então, só para ficar claro, porque é bem importante que a gente não mate mensageiro. Então, fica com a gente aqui, mas guarde isso. Nós queremos analisar os processos, os resultados e o que que a gente tem para fazer, tá? Nós estamos em plena ressaca, né, gente? De segunda-feira para cá tá uma ressaca, né? Porque saiu o resultado, a gente esperava uma coisa, e aí, assim, ó, a ressaca dura um dia, as lembranças são para sempre, e as lembranças de segunda-feira vão ser para sempre, né? Porque a gente tinha uma expectativa de nota, saiu outra nota, e aí fica, mas aonde é que está errado? Quem é que está errado? Vamos entrar judicialmente, como é que vai? E, gente, isso virou um turbilhão que está acontecendo aí pelas redes sociais. Vamos tentar aqui alinhar um pouquinho, e nesse alinhar eu quero buscar um pouquinho o retrovisor do ENAD de Medicina de 2023. Não era ENAMED, era ENAD de Medicina. Então eu fui lá, peguei o retrovisor disso daqui e trouxe o que ele é importante. Assisti alguns vídeos de gente falando, gente, é ridículo discutir pandemia. Por que que é ridículo? Esse aluno passou 2 anos na pandemia, tá? Um ano do ciclo básico dele e um ano do ciclo clínico dele foi na pandemia. Quem vai fazer o ENAMED esse ano, os 2 anos do ciclo básico foram na pandemia, tá? E querendo ou não querendo, Paulo Galvanini depois pode falar sobre isso, tem uma repercussão sim, gente, tá? Tem uma repercussão. Ainda é diferente dos outros cursos, direito, psicologia e tudo mais, é diferente. Por quê? Porque lá é menos tempo, aqui eu estou falando de 6 anos. Então, só para a gente ter isso aqui. Esse desenho, que eu já apresentei em outros webinários, a gente falava de 21, 22, 23, mas no Enamed, 25, 26 e 27. 26, tá? Que é o que acontece esse ano, são 2 anos do ciclo básico, e o ano que vem pega um ano do ciclo básico ainda durante a pandemia. Só para ficar claro isso aqui, isso é importante. No ENAD 23, a gente fazia análise por similitude, fazia comparações, curva gaussiana, tá? E nessa perspectiva, tá aqui o resultado do ENAD 2023, se montava e se fazia essa comparação, então, dos resultados. A gente sempre olhava, isso aqui é um gráfico de relatório INEP, a gente sempre olhava como é que estava a distribuição, como é que estava a nossa curva, tá? Sempre tínhamos essa preocupação, zona de excelência, zona crítica, como está distribuído, como eu vou fazer essa composição dessa média, e por que que eu estou colocando isso? Porque isso aqui tudo mudou. Tá? Então, por isso que eu estou olhando para o retrovisor, tá lá o retrovisor ali em cima, tá? Estou olhando para esse retrovisor. Nossos resultados eram construídos em cima dessa curva, tá? Tínhamos a distribuição aqui, eu faço questão de colocar aqui, porque eu vou voltar nela depois, né? De privados, privados com fins, porque isso está muito na discussão de agora. Quase todos os vídeos tá sempre buscando isso, né? E aqui está um item importantíssimo para mim. Gente, eu tenho 2013, 2016, 2019, 2023 aqui, construindo a curva gaussiana e tudo mais. A nota de corte de 2023, a nota de corte para a nota 3, ou seja, para eu não ser reprovado, foi 60%. Na verdade, 61 ali, né, tem uns quebradinhos ali, mas 60%. E eu quero que vocês marquem esse número 60%, porque eu vou trazer ele de volta agora, tá? Então, assim, não tem nesse número 60% nenhuma grande novidade, não. Isso já fazia parte da medicina, tá ok? Bom, fechei 23. Vamos para 24? 24, nós tivemos o quê? O ENAD das licenciaturas. Na verdade, foi um projeto piloto,
né? Para quem não viu ou não sabe, vamos lá, 24, foram 63 questões, fizeram aplicação de TRI, metodologia BIB e tudo mais. 25 mudaram para 80 questões, mas foi um projeto piloto, foi sendo testado, tá? Para que acontecesse. Isso foi o ano de 2024. Inclusive, o ano de 2024 não saiu o resultado ainda, gente. Aliás, nós temos 48 horas agora até dia 23 de janeiro para validar os insumos de 2024, tá? Para validar os insumos de 2024. E olha que curiosidade que eu quero trazer para vocês. Estou preservando aqui de quem é o dado, mas olha os 60% lá, tá? Então, hashtag fica a dica. Não vai ser surpresa nenhuma que tudo que a gente vai ter de saída para frente agora, de proficiência e tudo, a gente já tem números sendo marcados aí. A gente precisa saber fazer leitura de sinais. Paulo Press, que está aí com a gente aí, ele que é bom, né? Ele é bom pra caramba para fazer leitura de sinais. Sinais estão aparecendo aqui, tá? Então, o projeto piloto de 2024, que não saiu nota ainda, que os insumos estão abertos por mais 2 dias, tá? Já vem com uma dica em cima disso. E isso aqui é interessante. Eu sei que tem gente assistindo aqui que é de direito, que é de psicologia e tudo mais, porque essas provas todas também tiveram TRI, tá? Então vamos ficar atento aí para essas mudanças. E o que que eu tinha em 24 para a área de saúde? Tinha isso aqui, tá? Dizendo que eu teria, né, aprimoramentos da licenciatura que poderia vir no ENAD de medicina. No ENAD de medicina. Já se falava, né, na divisão das áreas médicas avaliadas, já se falava na possibilidade até de uma demonstração prática, tá? Isso era o que estava sendo discutido em 24. Pois bem, passei 23, passei 24, cheguei em 25. Estou fazendo uma cronologia aqui para rápido entendimento de todo mundo. Quando eu chego em 25, tem o Enamed, tá? E aí, gente, vem então uma prova anual que ia juntar, fazer a unificação de ENAD, de mais ENARE, né, a partir das DCNs em mudança, inclusive, DCNs estavam em mudança. Traz então uma questão com 100 provas, traz as áreas que seriam avaliadas, e aí vamos apresentar um pouquinho essa cronologia a partir do que foi apresentado pelo MEC na segunda-feira. Aliás, segunda-feira teve reunião, teve um café com jornalistas, tá? Onde foi apresentados os resultados, e aqui a gente deixa um pedido bastante especial, né? Poxa, se eu estou avaliando as instituições, se eu quero construir um ecossistema de avaliação processual, onde realmente a gente tem um crescimento para todo mundo, vamos conversar com as instituições primeiro, né? Porque foi horrível a gente descobrir as coisas pelo G1, tá? Então, assim, não foi legal, não foi legal, tá? Bom, vamos lá. Olha só, gente, eu tenho uma portaria que solta isso no final de maio, no final de maio. Eu tenho reunião de comissão em junho. Eu tenho matriz de referência de prova no final de julho, tá? Eu tenho a prova em outubro, eu tenho o resultado em dezembro, e no dia 31 de dezembro, no dia 31 de dezembro, sai como é que vai ser feita a avaliação. Então, assim, ó, não é por acaso que a gente tem 10 questões anuladas, não é por quê? Porque não foi um projeto piloto, não foi um projeto teste, né? Foi um, assim, ó, pá, buf, e aconteceu. Em 2, 3 meses as coisas aconteceram, tá? Imagine o que é um desespero disso daqui para alguém que está 12 semestres estudando, para alguém que já está no hospital, para alguém que está num externato, para alguém que está. Não era uma tarefa tão simples assim. Não era uma tarefa tão simples assim. Isso precisa ficar claro. Para vocês terem uma ideia, isso aqui tudo são os editais, portarias, resoluções que impactaram até o mês de outubro só aqui, que impactaram. Tá? Tamanha a mudança que aconteceu, tudo isso de maio para outubro. Então foi uma loucura tudo isso que a gente viveu. Nós convivemos com 3 plataformas, as plataformas não se conversavam, aliás, não se conversa até hoje, tá? Um dado que está aqui não está lá, a gente não consegue buscar, não entra, não funciona. A gente tem alunos esperando confirmação para se formar porque não conseguia fazer a justificativa até o dia 18 de janeiro. Tá? Então, assim, foi um ano bastante difícil. Um modelo de prova muito diferente, gente. Eu tinha 40, eu vim para 100. Eu vim para 100. Né? E misturado, o componente específico, formação geral, transversal, tá? Dentro de uma lógica aonde o aluno não estava acostumado, tá? Porque eu tinha aqui uma gestão de tempo totalmente diferenciada, 5 horas de prova, tá? Além disso, todo um discurso, tá, do governo numa linha de uma avaliação mais punitiva.
tá? O que também quero deixar claro, não tem nada de novo aqui. A legislação é clara, isso aqui sempre aconteceu, mas trouxe esse peso, né? A gente vai fechar, a gente, né? Então, assim, isso é bastante sério na hora que você está fazendo uma lógica de avaliação, e aqui é um educador falando. Então, assim, foi um desespero, né? E aí chegamos agora aos resultados, tá? Fiz essa cronologia 23, 24, 25 para que ficasse claro como é que foi feito toda essa construção. Quando a gente chega, então, nos resultados agora, eu vou para a sala vermelha. Quem é da área de saúde sabe bem o que eu estou falando aqui, né? Eu vou para a sala vermelha porque o bicho pegou. O bicho pegou mesmo, tá? E, gente, eu não quero aqui fazer gritaria, fazer pânico, fazer algo assim que realmente a gente vai trazer muito fora do contexto, porque eu tenho visto muito material farto aí pelas redes nesse sentido. Os dados são preocupantes? São. Mas assim, eu preciso de menos barulho, mais leitura crítica, mais visão de longo prazo. Preciso entender que é um capítulo de ajuste e não o fim do ensino médico, tá? E decisões importantes exigem tempo de análise, não medo. Medo aqui não vai nos ajudar em absolutamente nada. Então vamos para os dados e vamos tentar olhar para esses dados. Quero deixar de uma maneira bastante clara para vocês, deixar esse vídeo gravado, porque assim, todo mundo falando, explodiu o número de médicos, então tem que fazer isso mesmo. Gente, isso que nós tivemos não é a explosão do número de médicos. Explosão vai ser 2030, tá? É só você ver. Os alunos que fizeram prova agora são de 2019. Eu marquei aqui, ó, 2019. A explosão foi 2025, tá? 2024, 2025. Então pode marcar a data aí. 2030, nós vamos ter muito do que você possa fazer de discussão, das judicializadas, e isso e mais aquilo. Tem gente puxando mais médicos, mas olha, eu e o Paulo e o Bruno, ainda de segunda para terça, fizemos uma série de levantamentos para ver até que ponto mais médicos e tal. E não é esse o caso aqui, especificamente o caso aqui. Então, para ficar claro, os alunos que nós temos deste resultado são alunos que entraram em 2019 para fechar 2025, 6 anos, tá? Então, não é a grande explosão que a gente tem. São 39.839 alunos inscritos, tá? E aí, eu queria e preciso trazer para vocês. Gente, eu fiz a prova, eu tive os resultados e só depois eu tive a nota técnica. Tá? Quero agradecer aqui ao Felipe Piazzi, que nos ajudou um monte, que é o nosso jurídico, que nos atende lá na Roper, que nos ajudou um monte com parecer, olhando para o lado jurídico. Saiu a nota técnica dia 31 de dezembro. A gente brinca muito aqui com Mac Christmas, mas agora é Mac Réveillon, tá? Porque, gente, 31 de dezembro, meio-dia e 47, e aí tá lá o Adriano chamando o Bruno. Bruno, você topa trabalhar aqui junto comigo para a gente fazer uma análise, isso e mais aquilo? Porque a gente precisava trazer aqui para vocês algo que fosse entendível nessa construção, tá? Tem toda uma discussão de TRI que o Bruno depois vai trazer para vocês maravilhosamente, porque além de ser bom de número, ele é desenhista, gente. Ele fez tudo em desenhinho para vocês. Tá maravilhoso, depois vocês vão ver. Eu tenho toda uma discussão de metodologia de ano. Adriano, Oi. você falou uma coisa que eu fiquei impactado. Você falou assim: eu fiz a prova, depois é que saiu a nota técnica e depois o resultado. Me dá uma luz que eu fiquei em choque térmico aqui. Não, não fique não, a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. Então, assim, é o que tem para hoje, tá? A gente faz uma atividade regulada e é o que tem para hoje, mas foi assim, e talvez, volto a repetir, toda essa ligeireza para fazer tudo isso é que acabou trazendo, né, muitas retificações, muitas mudanças, alguns erros, e o Bruno até vai trazer algumas coisinhas para vocês, porque a gente tem fragilidades, tá? Mesmo nas notas técnicas, na mistura aqui de TRI, mais Angof e tudo mais, a gente tem algumas fragilidades aí e nós estudamos bastante. O que que eu quero voltar? Gente, o Enari, tá? Talvez foi mais simplório, mas criou menos problema. Por quê? Ele fechou logo de cara no edital, 50% é que eu preciso para estar habilitado e pronto, encerrou o assunto, tá? Quando eu venho para o Enamed, tá? Para o Enad, fechou-se um valor de 60% e todo mundo quer saber como é que fecha isso,
tá? Bruno depois vai se virar com vocês aí, tá? Até porque não fecha, já vou dizer para vocês, não fecha, tá? Foi fazendo um cálculo aqui, fechou 57 ponto alguma coisa aqui, 60, e no final chegou-se a uma conclusão e se votou um valor de 60%. Só quero ressaltar para vocês que esse 60% é o mesmo de 2023, gente, praticamente. Então, mais uma vez, não tem nada de novo, não, tá? Não tem nada de novo, não, tá? É algo que a gente já conhecia. Então, só para a gente ter isso. O que ficou estranho só, tá? E o MEC apresentou isso aqui na segunda-feira, né? Por quê? Porque eu tenho um boletim, tá? Onde eu tenho resultado do Enari e tenho resultado do Enamed, tá? Beleza, beleza, tá? Mas quando eu entrego isso aqui para um aluno, isso aqui é real, tá, gente? É real. Estou preservando aqui, né, os dados. Quando eu entrego isso aqui para um aluno, percentual de acerto, 60% para o Enari, está habilitado. 50% na verdade estaria, mas o aluno acertou 60%. E eu venho para o Enamed e fechou 59,2 e é não proficiente, esse é o cara que está nos 13 mil que todo mundo está, ele está batendo, tá? Então, assim, ele tem Ô, 60. Adriano, Ah, ó, 13 mil, nota zero, é uma mentira, né? não, já vou falar sobre isso. Já vou falar sobre isso, tá? Então, assim, esse cara aqui está dentro dos 13 mil. Ele está como não proficiente, tá? Mas o cara acertou 59,2. Tá? Então, assim, só para a gente tomar o devido cuidado, tá? Inclusive, nosso parecer, a gente deixa claro isso, tá? A rigidez, do movimento estatístico, de repente, não contempla a complexidade do que é avaliar a medicina. Tá? Então, assim, gente, isso aqui é real, isso aqui é um boletim real, tá? E a gente precisa começar a entender e saber como é que a gente hoje vai fazer essa discussão, tá? Por isso tem o nosso parecer que está disponibilizado, é claro que está disponibilizado um resumo, tá? Se eu pegar só o que o Bruno me entregou de estatística, daí tem 25 páginas. Eu li, lembra que, né, sou educador, não sou engenheiro, não sou estatístico, embora eu goste de matemática, mas, cara, você vai lendo, tá? Você transformar aquilo na rotina acadêmica e pedagógica nossa do dia a dia não é tão simples assim, tá? Mas vamos lá, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês é um resumo do resumo que depois o Bruno vai apresentar as notas técnicas. É isso aqui. Primeiro, é como eu dividi as notas de 1 até 5. Tá? Então, foi feita uma divisão de 0 a 40, de 40 a 60, de 60 a 75, 75 a 90. Tá? Eu divido o número de proficientes, que é aquele número 60% lá, pelo número total de candidatos válidos. Quando normalmente eu faço uma divisão, né, de quartis, de quintis, seria uma divisão mais parelha, como essa que eu coloco aqui. Tá? Mas quando eu olho para isso aqui, não foi. Eu tenho uma base aqui que o aluno que fez 0 e o aluno que fez até 40, tá? No nível de proficientes, vai ser a mesma coisa, tá? Então, assim, não me parece, grosso modo, que a gente consiga realmente transmitir exatamente o que está acontecendo. Tanto que, quando vai para a supervisão, eles subdividem. Eles subdividem isso daqui, tá? Mas é importante a gente poder ter essa visão, tá? E aí, gente, estourou. Estourou segunda-feira e vem estourando, tá reverberando, né? Então, assim, ó, eu trouxe aqui, mas foi muito doído pegar pelo G1, as faculdades, de maneira geral, não tiveram acesso e tiveram que pegar pelo G1 os resultados, e aí nada batia com aquilo que tinha sido disponibilizado de insumos antes, e aí a gente teve aí dias bem difíceis. Síndrome de vira-lata, por favor, gente. Isso aqui é ranking Estados Unidos de escolas médicas, tá? Tem os tiers deles ali. 3 e 4 seriam escolas não bem ranqueadas. Tem gente que nem na listagem entrou. Os percentuais não são tão diferentes, não. Só para ficar claro. E a gente não ficar aqui com síndrome de vira-lata, tá? Então, tem escolas muito boas, tem escolas medianas, tem escolas não tão boas. A gente precisa trabalhar para que todo mundo cresça. Acho que isso é bem importante a gente colocar, né? Houve um erro, na verdade, um equívoco, foi chamado de equívoco, entre o dado disponibilizado pelo MEC em dezembro, tá? E o resultado que saiu agora, tanto que, né, foi retirado o insumo que tinha e foi alterado, tá? Isso agora, tá? INEP vem reafirmando a confiabilidade
no resultado que saiu, acho que isso é bem importante. Em microdados, fecha com o resultado que saiu, mas houve esse equívoco porque foi criada uma expectativa com todo mundo e quando saiu o resultado não foi aquele. Tá? Então, isso gerou um desconforto bastante grande, vai gerar muita discussão, inclusive judicial, em cima disso, tem lastro para isso, tá? E além disso, né, aqui está todos os resultados, né, que foram liberados na segunda-feira. Está aqui o percentual de desempenho proficiente, estudantes, né, avaliados, né, por categoria administrativa, a faixa dos cursos e tudo mais, mas eu quero me deter aqui, ó. Isso aqui eu construí para mostrar para vocês aqui. 2013, 16, 19, 23 e 25. Cursos com conceito 1, 2, 3, 4 e 5 na medicina. Com tudo que nós mudamos, prova com 100 questões, com, sabe, essa coisa ligeireza, aluno que não estava no nosso escopo e tudo, me diga onde é que está a diferença. Uma pequena diferença aqui entre o 2 e 3 e 4 ali, que um tantinho que era para estar no 3 ficou no 2 ou foi para o 4. É isso, tá? Me diga onde é que está a diferença, para a gente estar todo esse barulho que está sendo feito agora. Tá? Então, assim, de novo, estou trabalhando com dados. Tá? Além disso, vamos lá, gente. IES com conceito um e 2, todo mundo falando, né, as judicializadas, essa expansão. Cara, eu tenho 8 instituições, universidades com mais de 50 anos de histórias, gente boníssima, boníssima, que inclusive está aqui com a gente hoje. Tá? Eu tenho IES com 30 a 50 anos de história, tem 6 IES assim. Eu tenho IES pública, federal, eu tenho IES municipal, tá? Eu tenho regiões que são muito específicas, como a região norte, tá? Para quem trabalha lá, e eu trabalho lá, não é simples, não é fácil, é um desafio, um super desafio, tá? Eu tenho IES dessas que são super concorridas e desejadas, que tirou 2. Tá? E eu tenho, talvez esse seja um grande problema, 49 IES recorrentes, que tiraram em 2023 e 2025. Essas são IES para olhar com mais carinho. Tá? Mas tem, veja, se são 107, eu tenho mais 50 e tantas que está pela primeira vez. Então é só porque assim, ó, a mídia está massacrando e não pode, gente. E não pode. A gente precisa tomar bastante cuidado como a gente faz essa construção, tá? Além disso, gente, média não é uma generalização. E eu conheço alunos fenomenais de faculdades privadas 1 e 2, tá? Gente que faz a diferença. Gente que faz a diferença. Então a gente precisa tomar bastante cuidado na forma de colocar, porque vira guerra. Gente, isso aqui vai ser palco, sabe, de atléticas desses jogos intermédios, né? Sabe? Não pode. A gente precisa tomar bastante cuidado nessa construção. E além disso, a grande, né, do dia de hoje, tá? 20 de 1, tá ali, né? O Conselho Federal de Medicina falando desses 13 mil. E aí, gente, vamos lá. 2023, eu tive 7.373 alunos de cursos com conceito 1 e 2. Em 2025, eu tive 13.871 alunos de cursos com conceito 1 e 2. Mas eu fui buscar o percentual de alunos que são proficientes desses cursos. São 6.581 alunos. Então, sobra 7.290. 7.290 2025, 7.373 2023, o que é que mudou, gente? O que é que mudou? Tá, então vamos tentar respeitar Adriano, um pouquinho. Adriano, Oi. respeita a minha burrice e Hum. repete essa lógica, porque você fala muito rápido, eu sei que você sabe, mas eu sou meio burro e eu estou velho. Como é que é essa conta que não é 13 mil, que é 7, que já era 7? Repete pedagogicamente para mim aí. Então, vamos lá. Hoje estão se falando que os cursos com nota 1 e 2 têm 13 mil formandos e não vamos dar CRM para esses caras. Tá? É isso que está hoje propagandeando para tudo que é lado, a gente querendo, né? Tá um barulho bastante grande. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o ano 2023. E no ano de 2023, nós tínhamos 7.373 alunos em cursos com conceito 1 e 2. Tá? Ah, então nós dobramos esse ano. Não, nós não dobramos esse ano. Porque a gente tem um dado que mostra alunos proficientes. E eu fui buscar nos cursos com 1 e 2 e eu tenho 6.581 alunos proficientes, acima de 60%. Então, na verdade, não proficientes desses cursos com conceito 1 e 2 é 7.290. É isso que eu estou tentando mostrar aqui em número, em número. Tá? É só porque senão a gente fica comprando algumas discussões, alguns posicionamentos, e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Tá? E a gente precisa tomar bastante cuidado. Outro posicionamento
que me dói, tá? Aí eu pago 15 mil, eu tinha que ter uma nota 4 e 5. Gente, não é o que eu pago, tá? É o que eu faço, é o que eu construo, tá? Eu vi uma frase que eu gostei muito, né? Que não adianta você ter os melhores equipamentos de montanha se você não estiver disposto a caminhar. Tá? Então, assim, tem um outro lado também, tem um lado nosso, né, da faculdade, mas também tem um outro lado do aluno, tem uma construção sistêmica aqui que a gente precisa trabalhar. E, gente, eu quero insistir muito com vocês hoje. Cadê o IDD? Tá? Bateu-se tanto em IDD até aqui, tá? E por que que eu estou colocando isso? Porque está o tempo todo falando, porque a escola pública, gente, é diferente. É diferente. Tá todo mundo aqui de escola privada batalhando agora para fechar a turma, tá? Porque é um outro contexto de mercado, tá? Então é diferente. E o IDD mostra muito onde eu estava, de onde eu parto, tá? E o MEC sempre bateu muito. Aliás, a gente está numa linha aonde a prova nunca foi tão parecida com o Enem. Então, cadê a comparação? Tá? Quanto eu avancei? Quem são? Porque quanto mais interiorizado for a medicina, tá? Mais diferença eu tenho que estar fazendo lá. E o IDD mostra isso. Então, gente, faltou o IDD. E sobrou supervisão. Então, todas essas telas aqui, material de segunda-feira, todas essas telas são de supervisão, gente. Tá? Explicando, trazendo, mostrando o que vai acontecer, e inclusive com aquela subdivisão que eu falei para vocês, ó do 0 ao 40, do 40 ao 60, já faz subdivisão e tudo mais e tal, tá? Então, é importante a gente poder ter essa visão e aí vir para a nossa linha aqui, menos eventos e mais processos. Como é que eu dou conta, então, de fazer o que eu tenho para fazer daqui para frente, tá? Paulo Galvanini, que é responsável por processos, porque é cara de currículo, é cara que faz a construção, é o cara que olha desde a entrada do aluno e tudo mais, vai trazer algumas lógicas para vocês. Eu vou tentar colocar aqui para vocês um pouquinho do que eu na ponta, que no ano passado acompanhei de Manaus até Porto Alegre, cursos de medicina, tá? Eu enxergo, né? São muitos os caminhos. Então, assim, ambiente controlado. Eu preciso saber quem são os meninos, tá, que estão aí em prova e preciso ter isso dentro de um ambiente controlado. O que que é um ambiente controlado? É tentar entender quem é quem, o que está faltando, o que que precisa, até porque eu tenho agora percentuais. Eu tenho percentuais que eu tenho que bater. Um aluno desse de 59,8, tá? Eu tenho que saber o que está faltando para ele. É uma questão, tá? Então, assim, isso é bem importante para nós. E aí, saber elencar prioridades. Vamos lá. Quais são as prioridades nossas desse ano? 2026.2, 2027.1 e 2028.2, que é quarto ano. Nós não temos ainda toda a jurisdição do que vai acontecer com quarto ano, mas nós temos a promessa que quarto ano vai participar. Tá? Então, saber elencar quem são as minhas prioridades, fazer aí, né, uma timeline desse pré-médio de como a gente pode fazer de construção. Como é que eu transformo na média, além de necessidade? Como é que eu transformo isso em desejo? Tá? Como é que eu trago CRM mais um? Tá? Porque assim, esse cara precisa pensar em CRM mais um. Tá? Existe vida além de ir na média, além de análise? Tem, gente. A construção de carreira, a persona de carreira, a construção da carreira médica dele, tá? Tudo isso a gente tem que colocar. O legado social, isso tem muito a ver com o FIES ProUni, que é um dos grandes desesperos de agora, porque, assim, dentro dessa perspectiva, tá, que a gente tem hoje, né, uma das primeiras ações acabou o FIES e ProUni. Tá? E aí, como é que você vai trazer, tá, o acesso, tá, a esses alunos que não tenham as condições de estarem fazendo? E principalmente o poder de uma vida com propósito. Tá? Isso é um caminho que precisa ser feito, precisa ser realizado, precisa ser despertado, inspirar, aspirar, né? Esses meninos precisam querer e a gente precisa meio que fazer essa colisão mesmo, tá? Para poder andar junto depois, né? Nessa construção. Gente, sem sombra de dúvida nenhuma, na média, elevar a régua da medicina brasileira, estamos juntos nisso. Mas nós temos tendências, nós temos falhas estruturais, nós temos problemas históricos, e isso é diferente de dizer que tudo está perdido no ensino médico. São coisas diferentes, tá? E na minha humilde visão aqui, tá? O caminho para uma nota baixa é ensino excessivamente teórico, pouco raciocínio clínico, internato frágil, avaliações internas lenientes, né? E decidir é diferente de saber, né? Sabe? Tem uma construção aqui, né? Entre decidir e decorar.
tá? E lembrar, gente, nota baixa é diferente de aluno ruim. Tá? Fala mais sobre formação deficiente do que sobre esforço individual, né? E aí, gente, faculdades que aprovam todo mundo, não exige discussão de caso, não expõem aluno à decisão real, produzem médias ruins. É simples assim, tá? Não é série de TV, é vida real. Você cria bons médicos com ir no hospital, com preceptores experientes, com casos de raciocínio clínico, com grande tempo de jaleco, com vivência real, tá? E isso o Enamed trouxe para a mesa, escancarou isso, tá? E isso faz muita diferença. E aí eu trago aqui uma fala final do Adib Jatene, a quem eu sou um grande fã, né, que diz assim: a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. Quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. E o médico precisa ser especialista em gente. Então, nosso papel aqui hoje como consultoria, né, a gente não tem cura, tá? Talvez alivie um pouco tudo isso que a gente conversou aqui, ou conforte, né? Mas especialmente nós lidamos com gente, tá? Então, assim, essa avalanche da forma que as coisas estão precisa ser amenizada, precisa trazer para cima de dados para que a gente realmente possa trabalhar. E 2026, gente, é o coelho da Alice. Estamos atrasados já. Tem que fazer acontecer, estamos atrasados já. Então, paro por aqui, passo para o Bruno. Bruno, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho em TRI, Angolf, e aí depois Paulo Galvanini. Vamos lá. Muito bacana, Adriano, super legal. Você foi show. Para quem chegou depois, quem vai acabou de falar foi o Adriano Coelho, nosso consultor da roupa, nosso sócio especializado em Enad, Enamed, que deu uma palhinha aí perfeita, mostrando que a roupa está de mão dada com o mercado para você poder superar os indicadores que você tem, você entender no detalhe todos os seus processos. Quem vai falar agora com você é o nosso colega Bruno Medeiros. Bruno Medeiros é um engenheiro civil especializado em dados. Ele fez, olha, ele pegou o Enamed e levou para o Instituto Médico Legal. E ele dissecou os resultados. E ele vai dar um show para vocês. Ele é professor na pós-graduação da PUC Minas lá. Ele tirou um tempo aí da vida dele, virou final de semana, para ele poder dissecar esses dados e apresentar para vocês hoje. Então, o Bruno está estreando com a gente hoje aqui na equipe Super aqui e vai dar essa palhinha bem bacana para vocês. Depois dele, vai falar o Paulo Gavanini, que é nosso consultor Roper, especializado em curso de medicina, projetos de curso, vai poder ajudar você a identificar onde foi que o teu curso não mandou bem e o que que é preciso fazer para ele poder encaixar legal para outubro desse ano. Bruno, querido, você tem até 10 minutos para encantar o Brasil e depois eu vou pedir a nota para a galera aí dizer da tua estreia, tá? Bora lá. É igual karaokê, Vianney, dependendo de como a gente vai. Aqui é o seguinte, quem sabe fala ao vivo, se não der conta, a gente derruba e chama o próximo. Maravilha. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, então, para quem chegou depois, né? E indo direto ao ponto aqui, deixa eu compartilhar minha tela, senão vai fazer sentido o que a gente vai conversar aqui, né? Prontinho, só alguém me dá um ok, por gentileza? Maravilha. Bom, o que aconteceu aí, né? Acho que uma das grandes confusões que tem permeado aí as discussões, né? São aquelas duas notas que saem no mesmo boletim, né? Uma para o Enamed, uma para o Enário, as notas são diferentes. Numa o aluno está habilitado para residência e na outra o aluno é não proficiente. Então ele está habilitado para seguir carreira profissional, mas ele fez um curso considerado insuficiente, né? Ou insuficiente para a formação médica. E isso gerou muito burburinho e eu entendo perfeitamente isso, né? Acho que todos aqui entendemos. Qual que é a questão, gente? Primeiro de tudo, né? A partir de uma prova só, que é o Enamed, que é o Enad aí da medicina, é, o INEP, né, utilizou para dois fins essa mesma prova. Uma para o Enamed, que é tirar a avaliação do curso, da graduação, como é que está ali o desempenho dos alunos com base no que a instituição pode proporcionar, e outra a fins de unificar, né, seria um SISU aí da residência, para habilitar, enfim, os candidatos ali, né, os profissionais formados, recém-formados, para residência aí já na sequência. Bom, a grande questão é que as duas escalas das duas provas que são uma só, né, as duas réguas de uma mesma prova, as escalas são diferentes. Enquanto no Enamed a gente tem uma nota contínua, né, que ela tem inclusive valores decimais quebrados ali, o Enari não, o Enari é um valor percentual com base em número de acertos proporcionais ali à quantidade de itens da prova, né?
A grande questão aqui é que nós, como docentes aqui, a gente sabe, né? Todo começo de disciplina a gente tem que fazer o plano de ensino e colocar lá, ó, critério de avaliação, esse aqui, esse aqui, esse aqui. A nota final vai ser calculada com base nesses trabalhos, nessas provas, e, enfim, calcula, o aluno já entra sabendo, né, o que ele vai fazer ali ao longo da disciplina. E aqui aconteceu que, como o Adriano bem colocou, né, as notas técnicas saíram ali só no final, né? Então, foi feita a prova, os alunos receberam as notas e depois foi que saiu aí a explicação de como que isso foi calculado. Isso gerou aí uma grande comoção naturalmente, né? Enquanto do lado da média aqui o aluno é dito como proficiente ou não proficiente, do lado do Enari ele é dito como habilitado ou não habilitado, inclusive podendo acontecer aquelas combinações, como essa que eu acabei de falar, né? Habilitado para residência, mas não proficiente aí no seu curso. Bom, então o que a gente precisa entender aqui é que no ENAMED a gente tem uma nota que vem lá da TRI, Teoria de Resposta ao Item, a mesma que é utilizada no Enem, né? Essa mesma lógica é utilizada lá no Enem. E ela não é uma nota direta. Então, assim, quando a gente vê lá o número de acertos do aluno e divide pela quantidade de questões da prova, isso dá um percentual, que é o que vem lá do Enari. Né? Então, o aluno, por exemplo, que acertou 50 questões das 90, porque a prova tinha 100 questões, mas foram apenas 90 consideradas, né? 10 foram excluídas da análise. Então, ele acertou 50 de 90, ele tem ali 55. Isso considerando a pontuação que ele já recebeu ali pelas questões anuladas, né? Enquanto que na TRI é diferente. Na TRI depende do nível de proficiência do aluno, depende do nível de dificuldade de cada questão. Isso é colocado numa escala gráfica ali, estatística, né? Um modelo estatístico que parametriza. Isso é transformado, enfim, uma série de passos aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho já, e que fica difícil fazer essa comparação, essa relação direta entre ENAR e ENAMED, tá? Então a gente não pode confundir 55 lá no ENAMED é diferente, completamente diferente de 55% lá no ENARI, por exemplo, né? Usando aqui dois valores somente de exemplo. Bom, aqui eu trouxe um quadrinho para ilustrar mais ou menos essa diferença, né, e que pode ter gerado alguma confusão aí. Então a gente tem dois alunos que estavam fazendo a prova ali do ENAMED. Um focou ali nas questões difíceis, não sabia, foi chutando, né, respondeu algumas, estava menos preparado, vamos dizer assim, eu estava nervoso, isso acontece também, né? E, enfim, acabou chutando várias questões, acertou algumas difíceis. Enquanto que um outro aluno foi ali, respondeu boa parte das questões fáceis, respondeu algumas médias e algumas poucas difíceis. Digamos que ambos tenham acertado 60 de 100 questões, né? Supondo que a prova tivesse tido 100 questões no final. A impressão que dá a primeiro momento é que eles empataram, né? Os dois acertaram 60 questões. Só que quando isso passa lá pelo algoritmo da TRI, né, ele calcula lá internamente, né, quais foram as questões que cada um acertou e não a quantidade de acertos, a nota final pode ser completamente diferente. Então, enquanto para um aluno a nota final saiu como 56, o outro atingiu lá 62. De novo, isso aqui é só um valor fictício, só para a gente fazer a ilustração. Né? Por quê? A lógica de se utilizar a TRI é o aluno que acerta todas as fáceis, várias médias, poucas difíceis, ele tem uma linha de raciocínio construída, né? Ele tem um nível de conhecimento e ele, naturalmente, com esse conhecimento que ele tem, ele consegue fazer esse percurso aí de acertar fáceis, algumas médias e poucas difíceis. Agora, se um aluno acertou várias difíceis, várias médias, poucas fáceis, isso foge à lógica, né? Porque esse não é o caminho que alguém que tem conhecimento faz em uma prova normalmente. E aí acende um alerta, né, para o algoritmo lá que isso pode ter sido chute, por exemplo. Né? E o aluno que chuta, ele vai ser penalizado, digamos assim, por causa disso. Né? A construção do raciocínio dele não foi a que se espera de um aluno que tem aquele nível de conhecimento ali. Então, mais importante quando a gente fala de uma prova usando o TRI é não quantos itens aquele aluno vai acertar, mas quais itens ele vai acertar, né? Seguindo uma sequência lógica ali de conhecimento. Bom, mas daí como que a gente chega nisso, né? O que é fácil, o que é difícil? Não é fácil definir isso também. E aí o INEP soltou, né, essa nota técnica número 42 ali no final do ano,
que explica esse motor de cálculo de como que a resposta do final é transformada em nota final. Então, não vou abordar tudo isso daqui, né? A gente teria que fazer uma oficina aqui de horas para abordar toda a estatística do cálculo. Mas, de uma maneira geral, primeiro, a prova ela vira uma matriz de dados. O que o aluno acertou é 1, o que ele errou é 0. Isso aí é bem convencional, né? E alguns itens podem sair do cálculo por vários critérios, tá? Inclusive na nota 19, né, que não é a nota 42, o INEP explica ali quais foram as questões anuladas, né? 6 foram anuladas devido a recursos administrativos, uma devido a erro material e 3 devido a propriedades psicométricas inadequadas. E aqui que eu chamo a atenção, porque essas 3 elas saíram porque de alguma forma para o algoritmo aqui elas estavam discrepantes das demais questões. Então elas estavam avaliando com um nível de dificuldade diferente das demais e por isso elas precisaram ser excluídas. Isso é complicado, assim, para a gente Bruno, ter numa... Oi, pois não. quando ela está discrepante, quer dizer que ela pode estar muito mais difícil ou que ela pode estar muito mais fácil. Então, ela Sim, se torna sim, irrelevante por ela estar exato. num ponto extremo acima ou num ponto extremo abaixo. É isso? Isso, são os outliers, né? Numa curva ali, a gente vê os pontinhos fora da curva muito distantes, e essas questões aí acabam sendo retiradas por causa disso, tá? Tá. Então ela não estava errada, ela não estava, né? Enfim, não tinha um erro material, ela saiu porque no algoritmo ali ela não se encaixava muito bem, digamos assim. Bom, segundo, o Enamed, então, ele vai usar a TRI no modelo hash 1PL, de um parâmetro. Também não vou entrar no mérito aqui, né? Tem parâmetros de provas de 2 parâmetros, de 3 parâmetros, enfim. O MEC simplificou, né? Embora isso aqui não seja nada simples, mas não é o modelo de 3 ou 2 parâmetros, é o de um parâmetro. Enfim, que vai analisar a dificuldade de cada um dos itens, de cada uma das questões, tá? Então, cada item tem uma dificuldade. E aí, o candidato, ele tem uma certa proficiência, ele tem um certo conhecimento. Se espera que um candidato que tem uma certa habilidade, usando aqui o gráfico para ilustrar, ó. Então aqui é o eixo das habilidades, né? Quanto mais para a direita aqui, mais habilidade o aluno tem. Quanto mais para cima, mais difícil vai ficando a questão, né? Então a questão é, se o aluno tem uma alta habilidade, ele vai acertar, como o conhecimento dele é alto, né? A probabilidade de ele acertar as questões fáceis é muito grande. As questões médias, mais ou menos, as questões difíceis, algumas. Agora, se o aluno tem uma baixa habilidade, dificilmente ele vai chegar e acertar as questões mais difíceis. Bom, de novo, não vou entrar no mérito aqui, mas a lógica é essa, tá? De a gente entender, de a gente estimar a dificuldade de cada um dos itens e, com base nisso, atribuir se um aluno com uma certa habilidade vai acertar aquele item ou não. Terceiro, essa proficiência aí ela não fica nesse valor θ ali, que é da habilidade. Então, essa nota técnica 42, ela vai dizer para a gente como que é feita a transformação linear da nota, que basicamente vai pegar a nota final e vai colocar ela numa escala de 0 a 100, que é o que a gente é mais acostumado a ver, né? E aí, por fim, aí vem a regra objetiva, né? Se essa nota final de 0 a 100 estiver acima ou igual a 60, aluno proficiente. Se estiver abaixo, então é considerado não proficiente. E aí a gente tem aqui o ponto que gera confusão, né? Para o Enari a lógica é diferente. Como a EBSER, né, que é a empresa, né, gerenciadora dos hospitais federais, os hospitais escola, utiliza nota de residência por parâmetro, né? Existe uma portaria, agora eu não me recordo o número, mas que estabelece que para participar, né, o candidato habilitado tem nota acima de 50. O INEP adotou essa mesma métrica e utilizou aqui para o Enari, tá? Então aí gera essa discrepância. Uma é 50, o Enari é 50% a nota de corte, o Enamed é 60 pontos, e aí isso gera uma certa confusão. Então existe um caminho aqui a ser percorrido, né? Então começa com as respostas do aluno, padrão bruto de acertos e erros, isso entra lá no modelo de análise probabilística lá de quanto que o aluno deve ou não acertar cada um dos itens. Esse teto é transformado ali em uma nota final, quanto mais o aluno sabe, teoricamente ele deve avançar, né, com uma nota mais alta, e aí enfim ele é colocado lá como proficiente ou não proficiente. A nota 19 também, não vou entrar no mérito aqui porque é muita coisa, mas basicamente ela pega o corte do Enamed e diz que ele não nasce do percentual de acertos. Ele vem de um processo chamado de Angoff modificado. Então, um painel de especialistas, né, vários médicos se reuniram, analisaram todas as questões e definiram um nível de dificuldade para cada uma delas. Inclusive, na nota técnica 19, isso está lá, o nível de dificuldade atribuída para cada uma delas. E o que se espera?
em um universo de 100 médicos limítrofes, ou seja, aqueles que têm o mínimo conhecimento necessário, quantos deles acertariam cada um daqueles itens avaliados? É assim que é feita essa estimativa. Uma planilha vai pegar isso daí e vai transformar essa média das dificuldades. Então, se definiu que inicialmente o corte seria 58, 75%. Os itens foram excluídos, né, aqueles 10 itens, conforme a gente já falou. Isso foi transformado em uma nova nota. E, de novo, eu quero entrar na matemática da coisa, mas a gente não tem nem tempo aqui para isso, né? Mas, enfim, se estabeleceu a partir dessa lógica toda aí essa nota final de 60 pontos, tá? E tem uma questão aqui que eu acho que é relevante a gente citar, que é esse índice aqui intraclasse, que foi, conforme a nota, de 0,894. O que que diz isso? Quanto mais alto, quanto mais perto de 1, melhor, ou seja, mais coeso é o painel de especialistas. Eles concordaram com as notas que cada um atribuiu para a dificuldade das questões. Esse índice que eles chegaram foi de 0,894. É bom, mas o ideal, né, seria que ele fosse acima de 0,9, tá? Para ser considerado excelente. O ideal ainda seria que fosse 1, né? Perfeito. Isso nunca acontece. Mas se ele tivesse um pouquinho mais para frente aqui na escala, seria mais interessante. Então isso mostra que às vezes não existe, né, uma concordância, que é esperado, né? Somos seres humanos, uma concordância com relação à dificuldade dos itens, tá? Bom, mas já encerrando aqui para passar a palavra para o Paulo. Então, o que a IES precisa responder agora? São 3 questões aí que devem ficar na mente, né? Primeiro, quantos alunos estão perto da nota de corte? O NF, né, a nota final lá da proficiência, ficou perto dos 60. Por quê? Até teve uma pergunta que foi colocada aqui no chat, né? Se o INEP vai manter esse 60%. Dá a entender que sim, tá? Exatamente essa é a ideia de poder sempre ter 60 para poder fazer comparações entre um ano e outro. Então, esses alunos que são os mais. Os alunos não, né? Mas esses casos são os que a gente precisa analisar melhor, porque o aluno pode tanto ser rebaixado, ou melhor, um aluno com aquele mesmo nível de proficiência, né, no ano seguinte, pode ser rebaixado para baixo da proficiência, ou o ideal, né, alguém que estiver um pouquinho abaixo pode subir. Mas é uma área aí de a gente fazer uma gestão, né? De fazer. É uma área crítica para a gente olhar com bastante atenção. Outra coisa, quais foram as áreas aí com melhor desempenho, né? O Paulo pode falar melhor depois também de quais foram as áreas, né, que o INEP estabeleceu ali para serem avaliados no ENAMED, mas clínica médica, cirurgia, pediatria, enfim, quais foram as áreas que tiveram melhor desempenho? Quais tiveram pior desempenho? Essas aí precisam ser mais bem trabalhadas. E por fim, como que a gente transmite para alunos, colegas e a sociedade, né, acadêmica ali como um todo, que 60% não é 60%, né? Não é a mesma coisa entre o ENAR e o ENAMED. Enfim, isso aí é uma coisa que cada IES vai precisar pensar bem direitinho e trabalhar aí com matriz, com processos, né? Para, enfim, ter um desempenho aí, né? Bem mais avançado aí na próxima prova. É Ô, meu isso. querido, parabéns. Você deu um show na matemática com a humildade de não ofender aos que não a dominam, como é o meu caso. Eu me senti completamente respeitado pela singeleza da sua fala. Você falou com doçura um tema extremamente árido. Então, acho que foi muito bacana, porque nem todo mundo da área médica é obrigado a ser estatístico, nem todo mundo da área pedagógica é obrigado a ser estatístico. Então, acho que você foi brilhante que você conseguiu trabalhar um tema de extrema aridez matemática, tá? Com um poder de tradução extremamente bacana. Então, se eu Legal. fosse dar um conceito, eu te daria 5. Se eu fosse dar uma nota, eu te daria 10, tá? Maravilha, eu agradeço. Então, bem-vindo aí e vamos passar então agora aqui para o Paulo Galvanini. Quem acabou de falar foi o nosso colega Bruno Prux Medeiros. Ele é engenheiro de formação especializado em dados, é professor na pós-graduação da PUC Minas e está estreando hoje com a gente aqui no meio desse tsunami que foi o ENAD 2025 e que, na verdade, como o Adriano falou, o tsunami é muito mais da comunicação do que da natureza dos resultados, porque a natureza dos resultados não é muito discrepante do que vinha sendo observado. Então, nós temos um tsunami de comunicação, tá? Amplificado, e nós temos que ter muita responsabilidade para trabalhar esse tema, trabalhar esse cenário, né? O que não nos desobriga de um ciclo de melhoria constante e contínuo. Com a palavra, Paulo Galvarini, querido, nosso colega aqui especializado em curso de medicina. Muito bem, vamos lá. Vou tentar ser bem conciso aqui na minha fala para vocês.
Muito daquilo que eu ia falar já foi dito pelo Adriano, já foi reafirmado pelo Bruno. Olhando a prova de uma maneira geral, Paulo, vou te dar uma dica. Você começa a sua fala assim, ó, recomeça do zero. Eu vou dizer para vocês exatamente aqueles pontos que o Adriano e o Bruno não observaram. Vai lá, começa de novo. Vai lá. Três, vamos dois, um, lá. já. Eu vou trazer aquilo que eles ainda não falaram e aprofundar um pouquinho mais. Vai lá. Muito bem. Vamos lá, minha gente. Olha só. Olhando a prova, numa composição dela no geral, nós tivemos um alinhamento com aquilo que foi publicado como sendo o objetivo do ENAMED, né? A gente tem 54 questões, aproximadamente 54% de atenção primária, então trazendo conceitos locais, situações que fazem parte da atenção primária, da atenção secundária em torno de 23% e mais 23% lá da atenção terciária, urgência e emergência. Né? Nesse contexto, a gente entende que tem um alinhamento, então, tanto com a DCN, quanto com os objetivos da própria prova. Né? Então, quando a gente olha a prova, a gente percebe que ela cobra fortemente a capacidade do egresso de atuar na atenção primária à saúde, mas sem se descuidar da urgência e emergência e da atenção terciária. Né? Ela está muito bem alinhada ao discurso da DCN como um médico generalista, mas com uma forte base na atenção primária à saúde. Mas tem algo importante aí que ele tem que aprender, ele tem que decidir nos cenários mais complexos. E nesse sentido, então, eu peguei uma questão de prova, a questão 84, e ela traz um enunciado curto, onde ele traz um trajeto cognitivo integrado. Ele exige aqui a aplicação de competências cognitivas, técnicas e atitudinais. Ele conta mais ou menos o contexto é um idoso que está em uma instituição de longa permanência para idosos, e aí foi observado que tinha algum tipo de maltrato com esses idosos. E aí o comando pede a alternativa mais adequada. Isso também muda um pouco o contexto do aluno, como ele vai elaborar essa resposta, porque todas as alternativas, elas estão no contexto, elas não estão erradas, elas estão no contexto, mas ele tem que procurar a mais adequada. E aí eu tenho alternativas curtas, que estão alinhadas ao contexto, mas que o aluno vai ter que escolher, optar pela melhor. E aí, nesse sentido, então, ele vai fazendo todo um trajeto mental para conseguir responder, onde o primeiro passo é realmente ele fazer uma leitura ampliada da realidade. Só que para ele fazer essa leitura ampliada da realidade, ele tem que ter vivido essa realidade, ele tem que ter participado dessa realidade, ele tem que ter tido experiências nessa realidade. E aí nós estamos falando de uma realidade no sistema de saúde, comunidade, aquelas questões que estão relacionadas com os princípios do SUS. Depois disso, ele precisa reconhecer o papel do médico no SUS, para que ele consiga entender esse contexto, e aí percebe-se muito bem que a identidade profissional dele tem que estar alinhada ao SUS e não somente ao conhecimento técnico. Também ele precisa ter uma ativação de múltiplos conteúdos. Então, a prova ela não é conteudista, mas ela traz, sim, uma grande quantidade de conteúdos necessários para que esse aluno consiga aplicar. Como aqui tem os princípios do SUS, a vigilância em saúde, estatuto do idoso, a intersetorialidade. Então, esse acesso ele não é linear, ele precisa de uma integração cognitiva. Por isso que, ao fazer tudo isso, ele precisa avaliar para ver qual que é a melhor alternativa, e aí ele vai tomar a decisão pautada em quê? Na ética, na compreensão do papel do Estado, no compromisso com os direitos humanos, e não somente na parte técnica. O que isso tudo quer dizer para nós? Que o aluno ele precisa fazer um percurso formativo onde eu tenha metodologia, avaliação, infraestrutura, cenários de práticas, tudo isso integrado como o sistema de saúde para eu criar competências nesse aluno. Então, ele não vai fazer esse trajeto se ele não foi treinado, vivenciado, se ele não participou de uma forma robusta de toda essa realidade.
E veja, mais de 50% da prova está trazendo contexto da saúde pública. Eu tenho as outras áreas extremamente importantes ali também para tomadas de decisões. Então, nesse sentido, o meu curso está conseguindo fazer com que o aluno consiga fazer todo esse trajeto, todo esse percurso cognitivo necessário? E aí, então, está claro a pergunta que eu faço para vocês, né? Está claro a intencionalidade de cada uma das unidades curriculares, as habilidades que ela quer desenvolver, a integração dos conteúdos para uma aprendizagem significativa. Com isso, eu estou conseguindo desenvolver a competência por cada período para que ele consiga construir isso. O processo de avaliação é por competência, condiz com a realidade e com a necessidade que eu preciso formar o meu aluno? Está alinhado a teoria e a prática? Eu estou utilizando recursos pedagógicos apropriados, ou seja, eu estou levando o meu aluno a uma metodologia que realmente impulsiona, né? Nesse sentido, se já está claro, eu preciso acompanhar por indicadores. Se não está claro, eu preciso rever, olhar, e eu preciso criar indicadores e métricas muito claras da organização pedagógica, do internato, cenários de prática, corpo docente, discente, infraestrutura, ter uma gestão da qualidade. E isso não dá mais. O curso, nós já falamos isso em outros webinars. O curso de medicina que era feito há 1 ano atrás, 2 anos atrás, precisa ser revisitado, precisa ser reestruturado, e eu tenho que acompanhar muito bem como esse desenvolvimento desse percurso formativo está acontecendo, não só para responder ao ENAMED, mas sim para responder aquilo tudo que está alinhado na DCN e que o aluno precisa estar desenvolvendo. Nesse sentido, então, a virada da chave é realmente um currículo robusto, com metodologias de ensino que sejam intencionais para conteúdos, intencionais para habilidades, para competências, para que tenha técnicas bem desenvolvidas, para que consiga desenvolver toda essa mudança estratégica de modelo de como pensar, né? Eu preciso ter o engajamento e retenção do aluno, desenvolvimento de competências, um processo de avaliação, e aí a avaliação tem que ser trabalhada de uma forma muito completa agora, não dá mais para fazer uma avaliação do jeito que estava, eu preciso ter indicadores, preciso ter número, preciso ver itens, eu preciso trabalhar isso de uma forma robusta para que eu tenha qualidade e satisfação acadêmica. Gestão de pessoas, não tem como não trabalhar no corpo docente, vai ter que formar, vai ter que desenvolver, precisam entender toda essa complexidade para que eles façam parte e aí eles consigam entender toda essa questão de competência, de interdisciplinaridade, de várias áreas envolvidas para promover uma competência. E aí, nesse sentido, eu preciso também cuidar dos cenários de prática, fazer uma integração forte, eu tenho que preparar preceptores, fazer todo esse planejamento, monitorar para que a gente consiga realmente planejar, estruturar e implementar. Sem isso, nesse momento, os cursos de medicina, os que estão com 1, com 2 ou quem está com 5, está em grande risco. Muito bacana, eu acho que você deu uma letra real, né? Você deu uma letra real, é o seguinte: você, coordenador de curso, você é mantenedor, você é professor, precisa entender a nota que você obteve e fazer uma engenharia reversa, partir do desempenho para entender as fragilidades e atacar as fragilidades para não repetir o mau desempenho nos exames futuros. Eu entendi a sua fala ou eu estou perdido? É isso mesmo, eu tenho que olhar todos os resultados que eu tenho e eu tenho que deixar a emoção de lado agora e ser racional. Eu tenho que saber que é uma prova que ela exige muito mais do que técnica, exige as atitudes, existe um modelo psicométrico de pensamento, onde o aluno precisa desenvolver isso durante a prova, e nesse sentido, ele precisa ser instruído, ele precisa ser formado dessa forma. Então, na verdade, a virada de chave, Vianney, é quando eu olho para o meu currículo, metodologias, eu estou usando PBL, eu estou usando tradicional, tem escolas tradicionais que estão em um e tem escolas PBLs que também estão. Então, não estou aqui fazendo crítica à metodologia,
O que eu estou dizendo é, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter métricas para isso, para que eu consiga chegar onde eu estou esperando. Existem Excelente. metodologias excelentes que se aplicam muito bem para primeiro ano, para segundo ano, mas que já não se aplicam mais lá para quarto ano. Não dá. Eu tenho que olhar com bastante critério e desenvolver isso. Outra coisa, não dá para fazer o mesmo curso em todos os lugares do Brasil. Eu tenho que olhar com bastante critério onde eu estou. Esse aluno precisa viver essa realidade, entender Tá. daqueles Ou problemas, seja, fazer mesmo um parte. grupo que atua em rede e que tem medicina na Bahia, tem medicina em Minas, medicina no Rio Grande do Sul, medicina em Goiás, medicina em São Paulo, medicina lá no Acre, lá em Roraima, ele vai ter que localizar esse currículo. Cada um desses cursos estão diferentes, porque cada um tem uma realidade diferente, tem um sistema Tá, de saúde diferente lá. Apesar de entendi. ser um sistema único de saúde, eu tenho Tá, realidades muito diferentes no Brasil. E excelente. eu preciso trazê-los à luz de toda essa realidade para fazer sentido, porque senão o menino vai olhar na prova e para ele às vezes não vai fazer sentido de uma tomada de decisão daquela questão, por exemplo, que era uma notificação compulsória. E se ele não Tá, viveu, se ele não sabe dessa realidade, para ele pode não fazer nenhum sentido. E aí ele fica, às captei a vezes, numa questão mensagem. muito técnica. Captei a mensagem. Para não dar ciúme na galera, porque chegou um monte de nota 10 para o Bruno aqui, ó. A Tamile, Bruno sempre arrasando. Noemi, nota 10 para o Bruno. O Carlos Cirle, tá? Com 10 é proficiente. Então, Bruno, você é o calouro proficiente aqui, tá? Eu quero nota também aqui para o Paulo Giovannini. Antes da sequência agora aqui, eu quero que vocês respondam as perguntas. Eu quero fazer um print aqui com um sorriso de cada um de vocês, porque foi um webinar, está sendo, vai ter as perguntas agora, muito bacana. 3, 2, 1, sorrisos. Aí, bons garotos, muito garotos. Excelentes lives, Elaine Oliveira Machado. Olha, nós vamos agora para as perguntas, tá 10? Cada um de vocês vai ter até 2 minutos para dar uma resposta global das perguntas, dar uma resposta de meta-síntese, tá? Então, nós vamos fazer pela ordem inversa. O Paulo Giovannini vai falar primeiro, depois vai ser o Bruno e o Adriano vai fechar. Antes disso, eu vou mostrar aqui a sequência dos próximos passos da Roper aqui, enquanto vocês observam as perguntas a serem respondidas aí. Galera, semana que vem tem um webinar Arrasa Quarteirão aqui na Roper, que é com quem? Com o Luiz Cláudio Costa, o cara é fera. Ele foi presidente do INEP, membro do board do PISA, membro do board da Times Higher Education, que faz aquele ranking mundial de qualidade das universidades, reitor da Federal de Viçosa e é o atual reitor do IES. Ele vem semana que vem discutir o quê? O fim da universidade, como nós a conhecemos. Ele escreveu o artigo mais lido de educação da Folha de São Paulo ano passado, que trabalhava a reinvenção da universidade. Então, ele vem aqui, você que vai ter que reinventar a sua medicina, a universidade inteira tem que reinventar a educação superior. E esse é o papo da semana que vem aqui. A crise do modelo atual e as alternativas, Luiz Cláudio Costa e o Jefferson Vinhas, que é o nosso presidente do Conselho da Roper. A Liceu é a ferramenta de gestão acadêmica mais implantada no Brasil. Ele é líder de mercado com inteligência artificial. Ela coloca a sua universidade na palma da mão do aluno, no telefone celular, do professor e do gestor. Quem que vai te explicar como é que a Liceu funciona? Fábio Cesp. O contato dele está no chat. Ele é o diretor-geral da Liceu e ele vai te explicar. Creto Ficou Fácil é a nova ferramenta de financiamento estudantil para você colocar no seu intake um aluno da medicina, da odonto, do direito, da veterinária, que não tem capacidade plena de pagamento, mas ele pode amortizar e ele pode fazer o financiamento. Marco Aurélio é o teu contato, fala com ele aí para ele poder te atender. Fala também com o Diogo Fonseca. Diogo Fonseca, ele é founder e CEO da Princípio. A Princípio é uma fintech especializada em educação, em receita garantida. Você cuida do acadêmico, do pedagógico, do marketing, da integração, da melhoria da medicina, e a princípio vai te ajudar a cuidar bem do dinheiro. O Diogo Fonseca está no chat, fala com ele ali. Você viu, a Roupa tem uma estratégia completa para você melhorar o seu curso de medicina.
qualidade com sustentabilidade. Esse é o binômio da Roper, tá? O Adriano não falou por uma questão de modéstias, nós temos vários cases aí de excelência que saíram nesse resultado de ENAD, que são filhos e fruto do trabalho da Roper, e você pode contar com a Roper para esse alinhamento para outubro. Outubro tem Enamed, e outubro é que vai valer mesmo. Então, você tem aí 10 meses de trabalho aí para você chegar com tudo lá nessa jornada e a Roper pode te ajudar, tá? O parecer técnico que foi elaborado, todo mundo que participou do webinar já recebeu. Você baixa, imprime e copia para a universidade inteira amanhã cedo ou hoje à noite mesmo. Agora, em março, 18, 19 e 20 de março, 18 à noite, lá em Foz do Iguaçu, nós temos a etapa presencial do Prodese, regulação e avaliação. Está na alma, regulação é estratégia, avaliação é limite para você seguir operando e para você poder avançar. Em Foz do Iguaçu, agora em março, inscrições abertas para você. Você já sabe, Caio, nosso CEO, o Jefferson, é o presidente do nosso conselho, e Samuel, 3, é o nosso diretor comercial. Então, você pode fazer o contato pelo e-mail ou pelo site da Roper. No e-mail, comercial@roper.com.br, para você poder trabalhar com a gente aqui. Agora, vamos lá, então. Galvani, até 2 minutos para você. Resposta, meta, síntese. Bruno, depois você, Adriano, para poder encerrar, que ele é o líder dessa nossa área dentro da Roper, reconhecido pelo Brasil inteiro. Não é porque tem que construir e falar assim, esse cara é o melhor construtor dessa área no Brasil. Mas é papo. No nosso caso, não, é reconhecimento de mercado. Galvanini, contigo. Muito bem. A gente não consegue mudar um resultado se continuarmos fazendo da mesma forma. Então, não dá para as instituições continuarem com o curso da mesma forma que está, se querem avançar, se querem galgar outros locais, outros níveis, e o processo é claro. Tem que mexer no curso, tem que mexer na estrutura curricular, tem que mexer em metodologia. Temos já várias metodologias que são muito utilizadas tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, mas muito bem empregadas em momentos corretos do curso para desenvolver as competências necessárias. O momento agora é olhar a realidade, confrontar com o que a gente faz, deixar o romantismo de lado e começar a agir. É planejamento. E a mudança, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Por isso que não dá para esperar. Agora é hora de realmente pegar tudo isso, ter uma análise crítica muito forte e saber que tem caminhos, existem caminhos. Nós vivenciamos caminhos que trazem resultados que são os esperados. Então, é realmente olhar, fazer planejamento e estruturar. Não tem outro caminho. Isso é real. Bruno, querido, toca o terror aí, é contigo agora. Pode citar alguém se você quiser, nenhum problema, tá? Joia. Bem, eu até já respondi algumas questões aqui por texto, né, no Q&A aqui, mas basicamente o pessoal tá com dúvida, né, por exemplo, com relação a... deixa eu ver uma questão aqui, a gente já responde mais dirigido, né? Então, tinha, por exemplo, aqui, essas 3 questões anuladas pelo parâmetro psicométrico, né, seriam em decorrência de quase todo mundo acertar ou quase todo mundo errar. O INEP usa, né, o método utiliza uma correlação bisserial. Enfim, é um valor calculado lá que diz que pode ser porque aquele item, aquela questão não está discriminando corretamente. Então, pode ser que quem vai bem está mais acertando, quem tem baixo conhecimento, ou melhor, quem tem mais conhecimento está errando, quem tem menos está acertando, e aí isso acaba gerando uma discrepância nos dados. Essa questão, então, ela é considerada não adequada, ela pode ser retirada, tá? Pode ser também que, enfim, não esteja dando para distinguir quem sabe mais ou menos, porque o gabarito o enunciado é ambíguo, alguma coisa assim. Tem uma outra questão aqui, né? Se faz sentido supor que os especialistas trouxeram certo viés para a prova. No Angoff sempre, né? Sempre que tem o ser humano, a gente vai ter viés, né? A gente vai olhar com o nosso olhar, não tem jeito. Então, por isso que é importante, né? Ter o INEP sempre fazer o reporte, né? Do método utilizado, do IRR que foi que se chegou ao final, isso seja divulgado de forma bastante transparente, né, para que a gente saiba, enfim, depois como que se chegaram a esses valores aí, né.
O Paulo Prestes também colocou aqui uma questão, né? Se a nota de corte do Enari fosse 60 também, a mesma do Enamed, se a gente teria mais coerência do processo. Não necessariamente, né? Para a comunicação pode até ser que aí fica mais uniforme, né? 60 a 60. Mas como um cálculo direto, né? Número de questões dividido pelo total de acertos, isso é um percentual. E o outro utiliza uma régua de tendência, né? Uma curva ali de conhecimento baseada, enfim, em estimativas e transformações matemáticas. Isso poderia gerar até mais confusão, na verdade, né? Porque daí a gente veria lá 60% e nota 60%, e isso e não são a mesma coisa, né? Na verdade. Bem, enfim, tem várias questões técnicas aqui, né? Mas aí eu vou respondendo por texto aqui. Excelente, muito bacana, gostei muito, tá, galera? Ó, hoje, na hora do almoço, o Bruno fez um mapa para mim, eu vou publicar no meu Instagram daqui a pouco. Assim que acabar aqui, eu vou publicar no meu Instagram. O que é que o Bruno fez? Ele pegou todas as IES, conceito 1, 2, 3, 4, 5, e fez o cálculo do percentual de proficientes e de não proficientes, tá? Ficou um mapa bem bacana, foi o Bruno que fez. Eu vou publicar depois no meu Instagram, mostrando que IES conceito 5 tiveram 6% dos participantes do exame não proficientes, né? IES no conceito 3 tiveram 33% de não proficientes. IES no conceito 1 tiveram 32% de proficientes. Então, o que quer dizer isso? IES com conceito 1 tiveram alunos muito bons, uma fração. IES, na classificação de excelência, conceito 5 tiveram alunos com desempenho considerado insuficiente, uma parcela. Então, como é que você vai lidar com isso, né? Eu vou punir uma IES 2? Como é que eu vou punir uma IES 2 se ela teve 51% de proficientes? E se eu tivesse a nota do aluno no histórico digital? Será que não teria sido diferente o engajamento do aluno? Porque o histórico digital hoje, ele é universal. Então, se o aluno tiver a nota dele no histórico digital, ele foi mal, ele pode fazer o Enamed do ano que vem, igual no Enem. Tu pega o Enem de hoje. O SISU de hoje aceita o Enem 2025, 24 e 23. O histórico digital já está implementado. As universidades e o INEP e o MEC podem inserir um componente no histórico digital a qualquer momento. Então, se eu colocar a nota do aluno no Enamed no histórico digital, ele não gostou, ele pode pagar uma taxa, fazer o exame no ano seguinte e aumentar a nota dele. Não teria sido diferente esse jogo com uma corresponsabilidade do aluno? Essa pergunta é a primeira que eu faço para o Adriano. Ah, Se vira e nos já fica 30. inventando as coisas, já me chama já para esse negócio. Claro, você é o fodão, cara. Te vira aí. Vianney, eu acho que pela primeira vez a gente está tendo um MEC que diz assim, eu vou fazer. Porque o que o MEC está fazendo já é previsto, está na legislação de FIES, está na legislação de ProUni, está na legislação de regulação. Só que tudo foi num tempo muito, né? Ah, e a gente vai fazer a notificação e tal, tal, tal. E agora sim, ó, vai acontecer. Então, assim, deixado isso claro que vai acontecer, automaticamente agora as instituições, assim, ó, vai ter que fazer, acabou. Tá? Vai ter que olhar e acabou. Então, assim, é um nível diferente para 2026, porque sabe que não vai ter ação protelatória. Tem que fazer e pronto. Tá? Não é ruim, é ano de ajuste, é ano de ajuste, tá? São ações de ajuste, não é ruim. Agora, também não podemos deixar ficar esse alarmismo todo e ficar esse pânico todo, porque não é assim que a gente vai resolver, tá? Em tudo, tem coisa boa, tem coisa ruim, não é Brasil necessariamente, isso é mundo, e a gente precisa sentar e precisa resolver. Então, vamos buscar quem traz dado, vamos buscar quem trabalha, vamos buscar quem tem equipe. Eu trabalho com o Paulo Gavagnini desde 2018, tenho a alegria de receber o Bruno na minha equipe, né, que foi meu aluno do ano passado, e a gente já captou ele para estar junto com a gente. Só o cara ter virado o ano comigo, trabalhando, Hum. então, assim, Teve, Mac teve um Réveillon. aposto aí, né? Ter virado o ano comigo, vírgula, trabalhando. Tá, teve um Eu falei, aposto. vamos, Tá. vamos ver se esse cara é bom mesmo. Dia 31, se chamar o cara para trabalhar e ele vir, ele é bom, tá? Então, então tá testado e já tá testado no webinar e a gente está aqui para dar todo o apoio para vocês. Eu espero que a gente tenha um ano é, assim recheado de trabalho, sim, mas com excelentes histórias para contar em janeiro do ano que vem, né? Mas tu não respondeu a minha pergunta.
sobre colocar ou não a nota do ENAMED no Eu estou histórico vital tentando do te aluno, enrolar e sabendo que ele poderia repetir o exame quantas vezes quisesse para poder modificar a nota dele. eu estou tentando te enrolar e você não dá jeito, não. Eu vou dizer que na linha política que a gente tem hoje, dificilmente isso vai acontecer, tá? Até porque tem legislação, tem sinais, tem tudo por trás. Então, assim, na linha política que a gente tem hoje, que impera, tá? Mais progressista, de centro-esquerda, dificilmente isso vai acontecer. Com certeza, você trazer mais responsabilidade para o aluno. Eu acho que o fato de trazer ele para a residência já trouxe mais responsabilidade. Mas ainda tem muito aluno que não quer fazer residência, só quer meu CRM, quer brigar só por plantão. Aí realmente fica muito difícil da gente mobilizar esse cara, tá? E aí também tem toda uma discussão aí da prova da OAB da medicina. Enfim, eu acho que a gente vai ter um ano de bastante discussão. Só não quero deixar, a gente não pode, como responsável pela medicina de cada uma das nossas unidades, a gente não pode ser vítima de fake, tá? De fake news e desse alvoroço todo. Ter dado na mão, por isso que a gente está aqui fazendo um webinar, preparamos, já perguntaram se material vai estar disponível, tudo. A gente construiu, porque a gente tem que municiar cada um de vocês para ter material coerente na mão para poder trabalhar, tá? E precisando, por favor, a melhor equipe está aqui, tem mais o Paulo Menezes, que trabalha também com a gestão, custo, enfim, tem uma A turminha muito Rita, boa aqui para trabalhar com vocês, né? Doutora Rita de Cássia, Doutora Rita de Cássia, então assim, ó, não vai faltar gente aqui não, tá? Só chamar, teremos um prazer em trabalhar com vocês. E Paulo Galvani, a gente se encontra lá em Araguaína, Tocantins, estamos indo para lá. daqui uns dias estamos lá. queridos, um grande abraço para vocês. Ficamos por aqui. Semana que vem, o fim da universidade, como a gente a conhece, com o Luiz Cláudio Costa. Na outra semana, nós vamos falar sobre retenção, nós vamos falar sobre permanência. E dia 11 de fevereiro, nós estamos costurando uma pauta com o Galvanini aqui, que já é uma proposta de encaminhamentos para a melhoria da medicina em 2026. Beijo, abraço, ficamos por aqui. Muito obrigado, Adriano, parabéns. Muito obrigado, Bruno, parabéns. Muito obrigado, Galvanini, parabéns. Até Vamos semana que correr para o vem. aeroporto. Até. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.